Fala pessoal, Jander Ferreira aqui. Chegamos à nossa aula número 13 do curso de Redação Oficial. Na nossa aula hoje vamos trabalhar decretos e portaria. Vamos conhecer a definição de decreto autônomo, decreto regulamentar, de portaria e saber como elas são cobradas em prova. Tudo bem? Então, vem comigo, aumenta a tela que a aula só está começando. Decreto. Galera, a definição de decreto que o Manual de Redação da Presidência da República traz é este aqui. Decretos são atos administrativos de competência exclusiva do chefe do Executivo destinados a prover as situações gerais ou individuais abstratamente previstas de modo expresso ou implícito na lei. Galera, essa definição aqui é de Eli Lopes Meireles. Tudo bem? A definição que o Manual de Redação da Presidência da República traz, desse carinha aqui, tá vendo? É desse cara aqui, tá vendo? Eli Lopes Meireles, a maior autoridade no assunto de direito administrativo. Tudo bem? Então, o que o manual fez? Retirou a definição de Eli Lopes Meireles. Tudo bem? Que é essa aqui. E você vai ter que marcar, porque pode cair na sua prova. Então, o que você tem que saber? Que decreto são atos administrativos de competência exclusiva do chefe do executivo, destinados a prover as situações gerais ou individuais abstratamente previstas de modo expresso ou implícito na lei. Galera, exclusiva do chefe do executivo pode ser o presidente da República, pode ser um governador de estado, pode ser um prefeito de um município, porque são competências exclusivas de chefe do executivo. Tudo bem? Beleza? Eu trouxe aqui um exemplo de decreto, o 9.758 de 2019, que foi expedido pelo então presidente Jair Bolsonaro, e é um decreto importante que sempre cai em prova, sobretudo em redação oficial. Vocês têm que ficar esperto quanto a isso, porque esse decreto dispõe sobre a forma de tratamento e de endereçamento nas comunicações com agentes públicos da administração pública federal. Tudo bem? Beleza? Vamos ver agora, rapidamente, decretos singulares ou de efeitos concretos, tá? Os decretos podem conter regras singulares ou concretas, por exemplo, decretos referentes à questão de pessoal, de abertura de crédito, de desapropriação, de cessão de uso de imóvel, de indulto, de perda de nacionalidade, etc. Então você imagina, um decreto singular, ele pode ser expedido para abertura de crédito, um empréstimo, para desapropriar um imóvel ou para conceder um imóvel. Um indulto, um perdão natalino, por exemplo, o presidente da República ele concede perdão a um preso, enfim. Perda de nacionalidade, você imagina, um estrangeiro cometeu algum crime e o presidente da República expede um decreto com a perda de nacionalidade desse estrangeiro, e aí ele é obrigado a ser extraditado, a voltar ao seu país de origem. Tudo bem? Os decretos singulares... Galera, tem um erro de digitação aqui, Esse erro não foi meu, tá? Esse erro está no manual. Eu apenas estou reproduzindo. Os decretos singulares costumavam não ser numerados, numa prática que foi abolida com o decreto número 9.191 de 2017. Então você veja, o decreto está regulamentando outros decretos futuros, tá vendo? Bem metalinguístico isso, né? Muito maneiro. Atualmente, apenas os decretos relativos às questões de pessoal não são numerados e também não possuem ementa. Galera,
o que é relativo a pessoal não é numerado e não tem ementa, tudo bem? Os decretos singulares, tá? Agora vamos ver os decretos regulamentares. O que você tem que saber aqui, galera? Você tem que decorar a definição, porque se porventura cair na sua prova, geralmente o que as bancas fazem? Elas colocam lá a coluna 1 e a coluna 2, e na coluna 2 ela coloca a definição de um decreto e você vai ter que numerar relacionando a definição correta de acordo com o nome daquele decreto. Tudo bem? Então, olha lá. O que você tem que saber? Os decretos regulamentares são atos normativos subordinados ou secundários. A diferença entre a lei e o regulamento no direito brasileiro não se limita à origem ou à supremacia daquela lei sobre este regulamento. A distinção substancial é de que a lei inova originariamente o ordenamento jurídico, enquanto o regulamento não o altera, mas fixa tão somente as. Galera, a gente tem aqui uma citação de Celso Antônio Bandeira de Mello, tá? Que eu vou ler rapidamente, tá? Que diz o seguinte: regras orgânicas e processuais destinadas a pôr em execução os princípios institucionais estabelecidos por lei ou para desenvolver os preceitos constantes da lei, expressos ou implícitos, dentro da órbita por ela circunscrita, isto é, as diretrizes em pormenor por ela determinadas. Aqui, ó, Mello, 1969, é bem antigo. Como observa Celso Antônio Bandeira de Mello, a generalidade e o caráter abstrato da lei permitem particularizações gradativas quando não tem como fim, né, quando não tem como objetivo a especificidade de situações insuscetíveis de redução a um padrão qualquer. Beleza? Disso resulta, não raras vezes, margem de discriminação administrativa a ser exercida na aplicação da lei. Galera, geralmente as bancas cobram a definição de decretos e pedem para você relacionar uma coluna com uma outra coluna. Então ela coloca o nome de um decreto numa coluna e a definição do decreto numa outra coluna. E aí você vai ter que relacionar adequadamente o que é um decreto regulamentar, o que é um decreto autônomo, o que é uma portaria. Tudo bem? Beleza? Então tem que ficar atento quanto a isso. Agora, decretos autônomos diz o seguinte: com a edição da Emenda Constitucional número 32 de 2001, introduziu-se no ordenamento pátrio ato normativo conhecido doutrinariamente como decreto autônomo. Aqui, ó. Decreto que decorre diretamente da Constituição, possuindo efeitos análogos ao de uma lei ordinária. Galera, anota porque isso cai em prova. A definição de decreto autônomo cai em prova. Você tem que saber que decreto autônomo é o decreto que decorre diretamente da Constituição, possuindo efeitos análogos ao de uma lei ordinária. Beleza? Tal espécie normativa, contudo, limita-se às hipóteses de organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos e de extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, galera, anota essa parte que eu marquei porque cai em prova. Ah, Jana, então eu tenho que decorar a definição de decreto autônomo? Sim, não tem outra alternativa. Você tem que saber que decreto autônomo é o decreto que decorre diretamente da Constituição, possuindo efeitos análogos ao de uma lei ordinária. Simplesmente isso. Beleza? E a portaria? A portaria é a mesma coisa, galera. Você vai ter que decorar, não tem escapatória. A definição é essa, ó.
é um instrumento pelo qual ministros ou outras autoridades expedem instruções sobre a organização e o funcionamento de serviço, sobre questões de pessoal e outros atos de sua competência. Galera, imagina que você foi aprovado no concurso da Câmara, tá? Os servidores antigos estão se aposentando, então a autoridade expede sobre a organização e o funcionamento de serviço, sobre questões de pessoal e atos de sua competência. O que a autoridade da Câmara, o presidente da Câmara Municipal, vai exonerar os servidores que vão se aposentar, certo? E o cargo ficará vago. Mediante a vacância do cargo, o presidente da Câmara irá nomear os recém-aprovados no concurso. Essa nomeação diz respeito à organização e o funcionamento de serviço. Essa nomeação é expedida mediante uma portaria. Tal como atos legislativos, a portaria contém parte preliminar, parte normativa e parte final. Então ela tem lá a parte preliminar, a parte normativa e a parte final. Dessa forma, as considerações no subitem 19.1, forma e estrutura, são válidas. Beleza. Porém, a portaria não possui fecho. E, além disso, as portarias relativas às questões de pessoal não contêm ementa. As relativas à questão de pessoal não contêm ementa. Tudo bem? Beleza? Olha um exemplo de portaria aqui, ó. Número 936, de 8 de agosto de 2018. Ó, essa aqui tem ementa, ó. Isso aqui é ementa, tá vendo? Ó. Ela tem aqui, ó, a parte preliminar, que é isso aqui, ó. A parte preliminar, ela tem a epígrafe, ó. Ela tem essa parte aqui que é a ementa. Ela tem essa parte aqui, ó, que é o preâmbulo. Viu? E essa parte aqui, ó, já é a parte normativa. Essa aqui é preliminar, tá? Preliminar, tá? Que aqui, ó, já são os dispositivos, olha lá, artigo 1º, tal, inciso 1, tá? Ó, e o final, ó, a parte final, que só tem, ó, o signatário que expediu o documento, viu? Beleza? Olha, vamos ver agora como as bancas cobram esse assunto de decreto e de portaria. Olha lá, ó, o FMT. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, qual o instrumento pelo qual ministros ou outras autoridades expedem instruções sobre a organização e o funcionamento de serviço, questões de pessoal e outros atos de sua competência. Galera, acabei de falar que a portaria é um instrumento que autoridades, por exemplo, o presidente da Câmara, pode expedir uma portaria para nomear um servidor público, para exonerar um servidor, para conceder licença, para conceder férias, porque diz respeito à organização e o funcionamento de serviço, questões de pessoal e outros atos de competência. Nós vemos isso, olha lá, ó, portaria, olha lá, portaria, ó. É um instrumento pelo qual ministros ou outras autoridades expedem instruções sobre a organização e o funcionamento de serviço, sobre questões de pessoal e outros atos de sua competência. Aí, ó, tá vendo? Portaria.
Beleza? Portanto, o nosso gabarito é a letra A. Próximo. Questão 2, Fafipa. Decreto que decorre diretamente da Constituição, possuindo efeitos análogos aos de uma lei ordinária. Tal espécie normativa, contudo, limita-se às hipóteses de organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos e de extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Com base no Manual de Redação da Presidência da República, o trecho anterior descreve qual dos tipos de decreto. Pessoal, vimos que esse tipo de decreto que decorre diretamente da Constituição é o decreto autônomo, galera. É o decreto autônomo. Olha lá, ó. O decreto autônomo, aqui, ó, até marquei ela, ó. É o decreto que decorre diretamente da Constituição, possuindo efeitos análogos ao de uma lei ordinária. Viu? Decreto autônomo. Portanto, o nosso gabarito é a letra D. Tudo bem? Beleza? Volta aqui para mim. Pessoal, estudamos os decretos, a portaria e agora a gente já sabe como esses assuntos são cobrados em prova. Então, quando cair na sua prova, você já vai acertar tranquilamente. Tudo bem? Então, eu fico por aqui e a gente se vê na próxima aula.